Eu já repeti isto várias vezes, mas acho que nunca é demais dizê-lo. A temporada Portugal-França é uma decisão política do presidente Emmanuel Macron e do primeiro-ministro António Costa. Esta decisão foi tomada em 2018 para acontecer entre as duas presidências da União Europeia, a presidência francesa e a presidência portuguesa, ou o contrário, a presidência portuguesa em 2021 e a francesa em 2022, ambas nos primeiros semestres de cada um dos anos. A pandemia veio atrasar e veio atirar para 2022 a inauguração da temporada. O que é que se quis com esta operação? As temporadas em França existem há muitos anos, já se fizeram mais de 30 temporadas. Chegou a vez de Portugal, e chegou a vez de Portugal, não era por acaso esta ligação ou esta presença da temporada entre as duas presidências europeias, porque a Europa é uma preocupação dos dois países e esta temporada chama muita atenção para os eixos de trabalho que Portugal e França consideram que são importantes para desenvolver no quadro europeu e não só. São esses eixos as línguas, a juventude, porque é nela que assenta o futuro, são os oceanos. Neste momento Portugal não tem um Ministério do Mar, temos um Ministro da Economia e do Mar, mas já tivemos um Ministro só do Mar e os franceses têm uma Ministra do Mar. Tinham um Ministro do Mar, têm uma Ministra do Mar. É um tema importantíssimo e vejamos que ainda não há uma semana que acabou a Conferência dos Oceanos aqui em Lisboa, portanto é um comprometimento bastante firme dos dois países com o mar. Portugal organizou esta conferência, a França vai organizar a próxima. Parece que estou a sair do tema da temporada, mas não, estou a chamar a atenção para um dos eixos fundamentais da temporada, um outro que é a igualdade de géneros, a igualdade de oportunidade para ambos os géneros e não só. Tanto a questão dos oceanos como a questão da igualdade foram temas de fórum que se realizaram em França no mês de fevereiro e março. Fevereiro e março. Em relação à Operação Cruzada, vamos ter em setembro, outubro, em Portugal, os fóri correspondentes a estes dois momentos em França. Teremos dois momentos correspondentes em Portugal em setembro e outubro. Eu acho que em França a temporada tem sido, Portugal tem tido uma projeção inimaginável, vamos dizer, nestes 4 meses que já decorreram entre o início da temporada e o mês de julho que estamos. Em relação à França em Portugal, tem sido, como já foi na preparação, na recepção, tem sido um pouco a mesma situação que nós já prevíamos, isto é mais disseminado, há menos gente, nós também somos menos numerosa, a comunidade francesa em Portugal é menos numerosa que a comunidade francesa e lusodescendente em França, portanto já era expectável que os números não atingissem os mesmos valores que atingem em França. Na realidade, há áreas em que o êxito tem sido estrondoso. E uma das áreas são as artes plásticas, onde as exposições têm tido um nível de frequência muito grande, mesmo no caso das questões relativas ao património, uma exposição que inaugurou no mês de fevereiro em Paris e em Lisboa, no Panthéon francês e no Panteão Nacional aqui em Lisboa, tem tido
uma afluência de ordem das 17 mil pessoas por mês, e pessoas que vêm ver a exposição em Portugal porque já a viram em Paris, e pessoas que veem a exposição em Portugal e dizem: há uma em Paris, temos que lá ir vê-la. Portanto, este cruzamento é muito interessante ver. Eu acho que o conhecimento vem aos poucos. Nós estamos a ganhar público, ainda não estamos na plenitude do público que almejávamos ter, mas estamos a caminho. Sim, no sentimento oceânico há muitas coisas que jogam. Há a distância, ao outro, à diversidade, à vida, e depois há, em termos da temporada, uma série de programas que têm vindo, ou de eventos, que têm vindo a marcar estes lados, desde preocupação de artistas plásticos que trabalham com base em lixo recuperado do mar, o caso na Madeira, de um trabalho cruzado com artistas franceses e portugueses. Temos também nos Açores. Por outro lado, temos o desporto ligado ao surf, nomeadamente. Temos a música com a turnê Oceane do Festival Europa Vox, que criou um percurso de barco com concertos ao longo da costa francesa. Portanto, temos tentado que cada um dos temas que trabalhamos aponte aos oceanos e essa preocupação. Muita juventude e as crianças. Há um projeto que está em exposição neste momento no Museu da Marinha, que são os porta-vozes do oceano, les porte-parole de l'océan, e está ao mesmo tempo em exposição também em Brest. Há uma outra exposição sobre os oceanos que está com selo da temporada ainda no Museu da Marinha. Há muito trabalho à volta dos oceanos, como há muito trabalho, há uma grande preocupação de acentuar o trabalho das mulheres em todas as áreas, seja nas ciências, seja nas artes, na literatura, por aí fora. Claro que sim. Como em França também é muito importante, as regiões francesas, nós não temos regiões, não há uma regionalização como há em França, mas as regiões francesas reivindicam mesmo os fundos regionais de arte contemporânea, por exemplo, reivindicam ter exposições de artistas portugueses. Em Portugal, vamos ter de ser muito claros. Em França, todos sabem o que é uma temporada e estão habituados a tê-las, a recebê-las, a acolhê-las e até a procurá-las. Em Portugal, ninguém sabia o que era uma temporada. Isto é, ninguém, estou a exagerar, havia alguns artistas plásticos, havia alguns responsáveis por teatros, de uma maneira geral, ligados às artes cênicas, que sabiam o que eram as temporadas, e assim que esses programas foram os primeiros a ficar completos. Isto é, foram os primeiros a apresentar projetos, porque as temporadas não criam projetos, as temporadas põem selos em projetos que lhes são apresentados. E eu tenho a certeza que o trabalho do meu antecessor, o João Pinheiranda, com a Victoire de Rosat, que é a comissária francesa, inicialmente, no ano 2019, que foi o ano em que eles começaram a trabalhar para a temporada, depois veio a pandemia e isto passou a ser online e, portanto, esse trabalho ficou muito reduzido, foi levar a boa nova a galerias, a instituições públicas e privadas, dizer: aproveitem, vem aí uma temporada, vamos trabalhar com a França, procurem artistas franceses, procurem cientistas franceses. Em alguns casos foi muito conseguido, na área das ciências, por exemplo, foi muito conseguido. O trabalho da Agência Espacial Portuguesa com o Centre National des Études Spatiales, em França,
quando eu cheguei em março do ano passado, estava feito. Isto é, já tinham pensado um projeto de trabalho, áreas, zonas que queriam percorrer. Foi muito fluido. Outras áreas científicas também, porque já havia alguns contactos entre universidades e isso foi possível. Agora, por exemplo, os festivais de música em Portugal aderirem aos músicos franceses tem sido mais difícil. Músicas do mundo em Sines, sim senhora, mas, por exemplo, os grandes festivais comerciais que acontecem não se interessaram pela programação em França, enquanto que, por exemplo, a Europa Vox, logo de início, nos propôs um programa monumental com artistas portugueses para fazer em Clermont-Ferrand. Sim, aconteceu a Foodtopia em Lisboa no fim de semana que passou. E aconteceu no fim de semana anterior, portanto, no último fim de semana de junho, em Lyon, França, aconteceu o Lyon Street Food Festival. E uma semana depois aconteceu o Foodtopia em Portugal. No fundo, são cruzamentos de um festival que já existia, que é o Lyon Street Food. Lyon é a cidade francesa mais reconhecida em termos de gastronomia, come-se muito bem nos chamados bouchons de Lyon, e foram os primeiros a abrir um festival de comida de rua, que não é exatamente comida finger food, não é exatamente sanduíche, pronto, é outro conceito. E Portugal participou com o forte apoio do Turismo de Portugal no Foodtopia, e o projeto da presença portuguesa pertenceu a uma empresa que se chama Amuse-Bouche, a mesma que fez o Foodtopia aqui em Lisboa, uma semana depois. Portanto, foi muito engraçado vermos, nomeadamente na Rua de França, porque Portugal estava como convidado de honra em Lyon e a França estava como convidado de honra aqui no Foodtopia. E a Rua de França, eu creio que todos os participantes nos stands que estavam na Rua de França tinham estado em Lyon, ou pelo menos uma das pessoas que estava no stand tinha estado em Lyon com um stand também, embora a presença portuguesa em Lyon fosse mais numerosa em termos de chefes do que a presença francesa aqui. Também Lyon já tem tradição, lá está, e o Foodtopia foi a primeira vez que se fez um festival como este aqui em Lisboa. Foi um sucesso para os chefes, foi um sucesso para a população que pôde frequentar. Estava cheio de gente com formas de apreciar o Foodtopia diferentes, famílias em piquenique. Achei também alguma graça, cruzei-me com alguns alunos das escolas de hotelaria e turismo que andavam a provar e a comentar tecnicamente aquilo está bom, mas falta frescura, isto não é um sítio para fazer um prato daqueles porque está calor, e era tudo isto misturado, dava uma diversidade que me agradou muito. E uma vida que me agradou. No caso das artes performativas, para mim é uma das áreas, porque não é só o teatro, é o novo circo, há uma forte componente de novo circo também na temporada, e é uma área que me agrada muito, porque há as áreas, o novo circo e os espetáculos de rua são qualquer coisa que convida à participação, e enquanto comissária devo dizer que me bati muito por essa área. Cada vez que havia um comitê misto eu perguntava, então, e onde é que estão os projetos de... E insisti muito com os
chamávamos nós pontos focais, que eram as pessoas que dos vários ministérios podiam ter contactos com as entidades promotoras de projeto. E perguntava sempre pelos projetos de artes performativas e, sobretudo, o que tinha a ver com a rua. Tivemos agora, no fim de semana passado, com o projeto da Culturgest, que estava integrado na temporada, o Terrain, do Boris Charmas, na Alameda Afonso Henriques. Já tivemos um projeto com Lavrar o Mar, no mês de abril, por alturas da Páscoa, que se passou no Alentejo, também um cruzamento entre o Lavrar o Mar e um grupo francês que se chama XYZ. Vamos ter agora, fim de agosto, início de setembro, durante algumas semanas, até acontecer o Festival Todos, um trabalho de uma dupla, que é o Boisjou Renault, aqui em Lisboa, a culminar com o espetáculo no Festival Todos, em Santa Clara. Este ano está em Santa Clara, aliás, desde o ano passado está em Santa Clara. E depois teremos também o Teatro da Malaposta, teremos um conjunto de espetáculos do Novo Circo, de pequenas companhias que vêm trabalhar já durante fins de setembro, princípios de outubro. Está a correr muito bem. Em termos de teatro, vamos chamar-lhe teatro em sala, com um ar, entre comas, mais tradicional. Temos projetos muito importantes com o Teatro São João no Porto, o Teatro Nacional Dona Maria, o Teatro Rivoli e o Teatro São Luís. Por último, com o Festival da Almada. Por último, porque é o que está a acontecer neste momento. Os projetos dos teatros nacionais foram os projetos discutidos muito de início, foram projetos muito ambiciosos em termos de qualidade, mas também de quantidade, e dados aos condicionalismos financeiros, tiveram que ser reduzidos na quantidade, não na qualidade. O Teatro Dona Maria ainda vai participar do encerramento da temporada aqui em Lisboa, com um espetáculo que é a última apresentação de uma peça que se chama Sairá, e que será a última apresentação dessa peça, e é um momento importante, porque é a última em termos mundiais e é uma peça que tem sido muito falada e que é muito importante. No caso do Teatro Rivoli, tem estado o Tiago Guedes é uma pessoa também muito ligada à dança, portanto abrimos a temporada lá no Porto com um espetáculo no Rivoli de dança, da Pia Menard, e prosseguiu sempre os espetáculos de dança, com os dias da dança, em contacto quer com Bordeaux, quer com Lyon, quer com Paris. Portanto, há uma troca muito profunda na área do teatro. O Teatro de la Ville, em Paris, tem uma saison, uma temporada portuguesa. Temos o Festival de Outono, também o Festival de Outono vai ser também muito ligado a Portugal. O Paris L'été tem uma série de espetáculos muito focados em Portugal. Portanto, o trabalho do teatro é dos trabalhos mais... Mas também já havia esta relação entre os Tiagos e a França, e com o Emmanuel de Marcimota, que é o presidente da temporada e que tem grandes responsabilidades na área teatral em França. Estes contactos já existiam e, portanto, foi menos complicado montar a relação e cruzar espetáculos. Mais algum destaque neste verão na temporada? Eu creio que já falei no Festival da Almada, começou ontem e que tem 3 espetáculos da temporada, alguns deles bastante
estou a pensar, nomeadamente no espetáculo que vai acontecer no CCB, onde haverá um cavalo em cena, que acho extraordinário. Portanto, é assim mais chamativo, vamos lhe dizer. E durante o verão, as coisas vão acontecendo ao longo vamos ter ainda uma intervenção no MAT que tem a ver com as recolhas feitas pelo Michel Giacometti, trabalhadas por um grupo francês, a partir das recolhas feitas pelo Giacometti sobre as vozes dos pescadores algarvios, e que vai acontecer no MAT. O MAT está esplendoroso com a exposição do Vils e com a exposição da coleção do Antoine de Galbert. Nos dois edifícios estão coisas muito vistosas que atraem muita gente, e esta intervenção leva, chama-se, é muito dia 15, começa no dia 15 de julho. Talvez fosse para isso que eu chamasse a atenção, embora também gostasse de pensar que em setembro, final de setembro, princípio de outubro, haverá em Guimarães Viana do Castelo, uma etapa do Tour de France de bicicleta, que está também com selo da temporada e que vai reunir uma série de outras manifestações ligadas ao oceano. Viana tem uma grande relação com o mar, ligadas ao oceano por um lado, ligadas à comida por outro, à culinária, à gastronomia, e portanto vai ser também uma operação importante essa de Viana do Castelo. Depois hão de acontecer também ao longo destes meses, ainda de uma forma não completamente definida em termos de locais, mas é um pouco por todo o país. Sei que a zona de Viseu, a região de Viseu está já definida, Lisboa também, Porto também, mas há outras a ser trabalhadas, com uma equipa francesa que tem uma associação que se chama a Grande Table, e ligadas à gastronomia também, e que virão a Portugal em contacto com restauradores portugueses e restaurantes portugueses que virão trabalhar a gastronomia francesa um pouco por todo o país. São projetos que não enchem o olho, mas enchem o paladar. Bom, eu acho que o que está lançado não se vai perder. O meu objetivo é que não só não se perca, como se alargue. Eu tenho quase a certeza absoluta já que essa pergunta é muitas vezes feita a mim e à comissária francesa. Eu sei que há áreas em que já há trabalho definido para ser continuado, nomeadamente no caso da Agência Espacial Portuguesa, nomeadamente na área dos teatros, nomeadamente na área da arte contemporânea. Houve muito olhar francês desperto para Portugal e, portanto, isso poderá abrir portas a artistas portugueses em França. Em relação aos franceses em Portugal, tenho menos informação, mas vou tentar obtê-la. O nosso objetivo é que a temporada não termine no dia 31 de outubro, que possamos continuar a ter 1, 2, 3 ações por ano. Também não quero que seja todos os dias, porque isso custa tempo e dinheiro, e mais vale fazer 2 ou 3 coisas muito bem feitas, bem pensadas, do que estar a tamancar com a quantidade por falta de recursos humanos e financeiros.